A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos sobre as mulheres da Bíblia. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha essa série nas redes sociais, tá bom? E ficando alguma dúvida, participa aqui nos comentários abaixo, amém? Bom, então, a Mical foi a primeira esposa de Davi. Ela é a filha mais nova do rei Saul. E para a gente tratar de Mical, é importante entender um pouquinho da história de Davi. Porque, no caso, a Bíblia não conta a história da vida de Mical. A Bíblia conta a história do rei Davi e vai citando as pessoas que passaram pela vida de Davi ou que tiveram algum relacionamento com ele. Tá bom? Então, o foco da narrativa do livro está sobre o rei Davi. E, conforme a vida de Davi vai sendo narrada, as pessoas que passaram pelo caminho dele vão sendo mencionadas, e é o caso de Mical. Tá bom? Então, a Bíblia fala pouco sobre Mical, porém, nesse pouco que é tratado sobre ela, podemos aprender algumas coisas. Bom, é importante entender o que estava acontecendo na vida de Davi, para que a gente possa, então, perceber a participação de Mical nessa história. Tá? 1 Samuel, capítulo de número 18, você que gosta de nos acompanhar com a Bíblia na mão, pegue aí a sua Bíblia, abra em 1 Samuel 18. Eu quero ler apenas o versículo 20, por enquanto, tá bom? Diz assim: Ora, Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. E sendo isto anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. Muito bem. Aqui é onde aparece Mical. Davi, ele ainda não era rei nesse momento, tá? Nesse período. O que acontece? Davi, ele mata um gigante no capítulo 17, tá bom? Você vai ver que no capítulo 16 aqui de 1 Samuel é quando aparece Davi, ele é ungido pelo profeta Samuel. No capítulo 17 ele mata um gigante e então Saul coloca ele para participar do exército. Tá? E uma vez ele entrando no exército, ele começa a se destacar, vencendo os inimigos, vencendo muitas guerras, muitas batalhas. E é justamente esse destaque de Davi que faz começar a crescer uma inveja, um ciúme no coração do rei Saul. Então, por exemplo, aqui no versículo de número 7, do capítulo 18, você vai ver que está escrito: as mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Tá? E no verso 8, então Saul se indignou muito. Complicado. É aqui que começa a crescer a inveja de Saul, que vai resultar na perseguição de Saul contra Davi. No verso 17 desse mesmo capítulo, você vai ver que a intenção de Saul era dar a sua filha para se casar com Davi, e assim Davi iria se tornar genro do rei Saul. Porém, Davi ele rejeitou. Saul ele tinha duas filhas, conforme a história, a mais velha se chamava Merabe e a mais nova se chamava Mical. Então ele intenta dar a sua filha mais velha para se casar com Davi, porque ela chegou na idade de se casar, e Davi rejeitou. E nós vamos entender, conforme a narrativa aqui do capítulo 18, que o motivo era porque Davi não se achava digno de ser genro do rei. Tá? Então a Merabe foi dada a outra pessoa em casamento. Mas quando chega no verso 20, que é o verso que nós lemos, o Saul ele descobre que Mical, sua filha mais nova, está amando, né, está apaixonada por Davi. E ele achou isso interessante e pensou: então agora Davi ele vai se tornar meu genro, se casando com a minha filha mais nova. E fica subentendido, fica claro para mim no texto, que a intenção de Saul já era, desde aquele momento, se livrar de Davi, matar a Davi de alguma forma. Então, primeiramente, ele tenta aproximar Davi, tornando ele parte da família, porque quando ele finalmente se livrar de Davi, dificilmente a suspeita vai cair sobre o rei Saul, uma vez que eles são da família.
Então, agora que ele descobre que a Mical está apaixonada por Davi, ele pede aos seus conselheiros que aconselhem a Davi a se casar com Mical e se tornar genro do rei. E para eles, Davi, ele diz o motivo de não ter se casado com Merabe e o mesmo motivo de não querer se casar com Mical. É porque ele não tinha riqueza, ele não tinha nenhum dote para oferecer pela mão de Mical. E os mensageiros, conselheiros, trazendo isso para Saul, Saul, ele faz um pedido, na hora ele pensa, né? Saul, ele pensa muito rápido. Então, na hora ele pensa, ao invés de eu mesmo matar a Davi, eu vou apenas deixar com que ele morra na mão dos nossos inimigos. Então, ele diz para os conselheiros de falarem a Davi que a única coisa que o rei pede é 100 prepúcios de filisteus. Tá? E isto não era suspeito para ninguém, porque era um costume daquela época. Por exemplo, lá em Gênesis 29, versículo 20, você vai ver o Jacó trabalhando 7 anos, né, para receber a filha de Labão como esposa. Tá bom? E diz a Bíblia que ele amava tanto essa mulher que 7 anos para ele foi como se fossem apenas alguns dias. Né? Ele não tinha dinheiro, não tinha nada, então ele pagou com serviço para poder receber a mão da filha de Labão. Então, não era um plano assim que, nossa, alguém vai suspeitar. Não, porque era um costume da época. Se você não tem dinheiro, então você paga com serviço. E o serviço que Saul pediu foi que Davi ele matasse 100 filisteus e trouxesse o prepúcio deles para dar em troca da mão da filha do rei, né, no caso a Mical. E Davi, ele é tão honrado, né, você vai ver aqui no verso 27, que ele não mata 100, ele mata 200. Né? Davi se levantou, partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. O Saul achou que mandando ele para a guerra e, além de apenas matar, trazer os prepúcios, iria, de alguma forma, deixar Davi vulnerável aos inimigos, de maneira que ele acabasse morrendo. Mas não. Davi ele foi lá e ele venceu os inimigos e não trouxe apenas 100, mas trouxe 200. Tá? Ou seja, o dobro do que o rei pediu. É como se ele dissesse assim, ó, a Mical vale 100 inimigos mortos. E Davi estivesse respondendo ao rei, não, para mim ela vale 200 inimigos mortos. Tá? Então aqui a gente já começa a aprender alguma coisa com a Mical, trazendo para os dias de hoje. Você, mulher de Deus, jovem, moça de Deus, está na presença do Senhor. Entenda isso da parte dessa história de Mical. Para que Davi pudesse se casar com ela, ele teve que vencer os inimigos. Tá? Ou seja, para que ela fosse dada a Davi como mulher, como esposa, ele teve que provar o seu valor. Por mais que ele já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, já tinha derrubado gigantes, já tinha vencido outras guerras, ainda assim ele teve que provar o seu valor vencendo os inimigos de uma forma mais diferente, de uma forma um pouquinho mais complicada do que apenas matar os inimigos e deixar o corpo lá. Ele teria que matar e se preocupar de ir em cada um dos corpos ali tirar o prepúcio para levar. O que eu quero dizer com isso? É que você, semelhante a Mical, também é filha de um rei. Mical era filha de um rei, no caso o rei Saul. Mas você, mulher de Deus, moça de Deus, também é filha de um rei. O rei dos reis e o senhor dos senhores. E a mulher foi um presente de Deus para o homem. Quando Deus cria o homem, ele coloca o homem sozinho no jardim. Então Deus olha e fala, nossa, o homem está muito sozinho. Não é bom que ele fique só. Então Deus ele cria a mulher para dar de presente ao homem, para estar junto com o homem. Tá? A mulher é um presente de Deus para o homem. Então você, mulher de Deus, é um presente do Senhor. Não se entregue para qualquer um. Não se dê em compromisso, em namoro, em noivado, em casamento, para qualquer um. Tem que ser como Davi. Tem que ser para alguém que seja honrado e valoroso, como foi Davi. Tem que ser para um homem de Deus. E como que você vai saber? Ora, se ele vence os inimigos. Como venceu Davi? O que Davi fez? Davi foi lá e venceu os inimigos, os filisteus. Qual foi a desculpa de Saul? No verso 25, né, está dizendo, o rei não deseja dote, mas sem prepúcio de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei. Olha aí.
Então, se entregue para alguém que vence os inimigos. E trazendo para os dias de hoje, o inimigo é a carne, o inimigo é o pecado, o inimigo é Satanás, o inimigo é até mesmo o nosso eu, o nosso orgulho, porque todo homem, ele é um tanto orgulhoso. Todo homem tem um pouco de orgulho. Se ele não for nem um pouquinho orgulhoso, não é homem. Tá? Todo homem é orgulhoso por si só. E isso é uma coisa que, às vezes, nos atrapalha como homens nas nossas decisões, o nosso orgulho, né? O orgulho é uma coisa boa, mas em excesso atrapalha. Então nós temos que vencer isso e saber nos medir. Tá? Então se entregue para alguém que vence a carne, que vence o pecado, que vence o diabo. Como é que vence o diabo? Jejum e oração, né? Frequência na igreja. E alguém que vence o seu próprio orgulho. Tá? Esse é com certeza um Davi do século 21. Tá? Que merece você, que merece a sua mão, que vai cuidar bem de você, que vai ser um bom pai, vai ser um bom marido, vai ser um bom esposo. Tá bom? Então, valorize-se. Valorize-se a você mesmo. Tá? Você é filha do rei e você não pode ser dada para qualquer pessoa. Essa pessoa que quiser namorar você ou casar com você precisa provar o seu valor. Tá? Lá em Provérbios 31:10 está dizendo que a mulher virtuosa, quem a achará? Que o seu valor, né? Se você é mulher virtuosa, se você é, a Bíblia está dizendo que o seu valor excede ao de rubis. Você vale mais do que joias, do que rubis, do que diamantes. Louvado seja Deus por isso. Então, assim como Mical, você também é filha do rei, não pode se entregar para qualquer um. Bom, vamos avançar? Vamos avançar. O que acontece agora na história aqui é que a Mical, ela prova que ela ama o seu marido. Nós lemos no verso 20 que estava dizendo que Mical amava a Davi. E no capítulo 19 de 1 Samuel, você vai ver que verdadeiramente ela ama a Davi. Olha o verso 11. O que está acontecendo aqui? É que, já que o Davi não morreu pela mão dos filisteus, então Saul ele vai tentar matar Davi de outra forma. Tá? Agora que Davi está na casa dele, está perto dele, fica mais fácil de matar, né? Verso 11 está escrito assim: Saul mandou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Porém, Mical, mulher de Davi, o avisou, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã eles te matarão. Então veja que entre o pai dela e o esposo dela, ela fica com o esposo. E essa atitude está perfeitamente correta. Tá? Entre você e a sua mãe, você tem que ficar com a sua esposa. Entre você e seus pais, você tem que ficar com o seu esposo, do lado do esposo. Tá? Porque o homem deixa o pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E serão dois em uma só carne. Então nunca fique do lado da sua mãe contra o seu esposo, a não ser que realmente ele esteja errado, fazendo algo que vai contra os princípios da palavra de Deus. Tá bom? Então Mical, ela prova que ama a Davi com esse gesto. Né? Ela protege Davi e ganha tempo para que ele pudesse fugir e escapar. Segundo a história, eles moravam no muro da cidade. Então, quando Davi ele escapa pela janela, ele já está do lado de fora da cidade. E enquanto isso, a Mical coloca uma estátua na cama, cobre com um cobertor. Os mensageiros de Saul chegam para vigiar Davi. Ela fala que ele não está bem, que ele está deitado, que ele está doente. E vai ganhando tempo, enquanto isso, Davi está fugindo. Tá bom? Quem conhece a história sabe que Davi não volta nunca mais para essa mesma casa onde ele morou com Mical. Porque agora ele começa a fugir e não para mais de fugir de Saul, até que ele se torna rei. Tá? Bom, nós estamos tratando de Mical, então vamos avançar aqui. A próxima vez que a Mical ela vai aparecer na história é em 2 Samuel, capítulo 3. A próxima vez que nós vamos ouvir falar de Mical aqui é Davi, ele honrando a sua esposa. Davi agora ele começa a consolidar o seu poder, depois de passar alguns anos fugindo de Saul, ele vai consolidar o seu poder. E o que acontece? O Abner, capitão do exército de Saul, manda um recado para Davi, pedindo a ele que fizessem uma aliança. E Davi ele fala: eu só vou fazer aliança se você mandar de volta a Mical, a minha esposa. Tá? Isso está aqui em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Você vai ver aqui a resposta de Davi.
Então ele honra o seu compromisso com a sua esposa. Ele manda trazer de volta a sua esposa. Mas tem um detalhe que eu deixei passar, que está aqui em 1 Samuel capítulo 25, né, que na verdade é aqui que aparece a Mical de novo. Tá? 1 Samuel 25, versículo 44. Enquanto Davi ele está fugindo de Saul, porque isso leva alguns anos, tá? Davi fica durante alguns anos fugindo de Saul. Enquanto ele está fugindo de Saul, o que o Saul ele faz? Ele pega a Mical, já que agora ela está sem marido, e dá em casamento para outra pessoa, tá? No 44 é o que acontece aqui, ó. Porque Saul havia dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Ok? Porque na cabeça de Saul, Davi não voltaria mais para ela, porque ele mataria Davi. Tá? Então, aos olhos de Saul, não tem por que deixar a filha dele sozinha. Melhor dar ela logo em casamento a outra pessoa, já que o Davi é um homem morto, né? Um homem que está caminhando, está fugindo por aí, mas já é dado como morto, porque o rei, junto com seus soldados, estão indo atrás de Davi. Tá? E é por isso que Davi manda trazer ela de volta, agora já em 2 Samuel, capítulo 3, no versículo 13. Glória a Deus. Mostrando ali que ele realmente era um homem de valor, né? Que realmente ele provou o seu valor, trazendo ali o dote que o rei pediu, e ele prova o seu valor novamente, mandando chamar a sua esposa para estar junto com ele de novo. Tá? Agora, em 2 Samuel, no capítulo 6, a história de Davi vai avançando, vai acontecendo, ele se torna rei, e um dos sonhos de Davi é justamente trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. E é aqui onde acontece o episódio mais famoso da vida de Mical, né? A passagem que todo mundo conhece, quando ela despreza o rei, né? O seu marido, tá? Quando ele traz a Arca de volta para Jerusalém. E é aqui que ela estraga todo o seu relacionamento, porque o Senhor fecha, depois dessa imprudência, dessa falta de sabedoria, a madre dela é fechada e ela não pode gerar filhos. Tá? Então a sua descendência não continua. Você vai ver isso aqui no capítulo 6, no versículo de número 20. Na verdade, no versículo 16, a gente vai ver quando ela o despreza. Tá? Um dos maiores sonhos de Davi é trazer a arca. E a arca, você sabe que é muito importante para Israel. Ela simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Essa arca foi roubada e agora Davi está trazendo de volta. Então, esse é um momento histórico para a nação de Israel. Esse é um momento que vai ficar marcado e vai ser lembrado por todas as gerações, tá bom? Então, é muito importante esse momento, e a Mical, ela despreza esse momento. Ela não está nem aí para isso, ela só está com ciúme do esposo. Dá uma olhada no 16. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. Num momento marcante como esse, né, todo mundo festejando e louvando a Deus, agradecendo a Deus porque a arca voltou, o que ela está fazendo na janela? Pois era para ela estar lá comemorando também. Era para ela estar ali adorando a Deus. Ou seja, ela não participou desse momento junto com Davi. Ela se preocupou com outra coisa. Tá? É muito triste, querido, quando a esposa não aprova ou não apoia o ministério do esposo. Quando a esposa não dá valor ao ministério de pregação do seu esposo, ou de louvor, ou de evangelismo, ou ainda que o seu esposo apenas limpe a igreja, lave o banheiro da igreja, você precisa dar valor a isso. Né? Então deixa ele fazer a obra do Senhor. Aquele era um momento importante, onde ele estava trazendo de volta a arca, e a Mical simplesmente menospreza isso. Eu não quero saber de arca, eu não quero saber que hoje esse dia vai ser lembrado. Eu quero saber de nós. Né? Você está se despindo na frente dos outros. Ela desprezou ele. Tá? No verso 20, olha o que está acontecendo. Porque quando a arca chegou, o rei Davi, ele saiu abençoando todo mundo. Tá? Durante a entrada da arca, ele tirou a coroa e tirou o manto. E começou a pular, a saltar e bailar, né? E dançar na presença do Senhor. E aí a Mical fala para ele, quando ele vem, ele está abençoando todo mundo. Quando ele vem para abençoar a sua própria casa, ele já recebe logo uma pancada da esposa. Olha o que ela fala, né? Verso 20, capítulo 6, 2 Samuel. Voltando Davi para abençoar a sua casa,
Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Complicado. Muito complicado. Quando você deixa as riquezas, né, a riqueza dominar o seu coração ao ponto de você colocar isso acima das coisas que agradam a Deus. Porque no caso ali, Davi estava preocupado em agradar a Deus, mas a Mical estava preocupado em que ele se comportasse como um rei, né, rico e poderoso que ele era, e não que ele se comportasse como uma pessoa qualquer do jeito que ele se comportou ali. Tá? Quando ela diz assim, descobrindo-se aos olhos das servas, fica provado aqui o ciúme de Mical. E lá em Provérbios 14, 30, está dizendo que o ciúme é a podridão dos ossos. Né? Ciúme, ou em outra tradução, você pode achar aí na sua tradução a palavra inveja. A inveja é a podridão dos ossos. Eu lembrei o versículo completo, é um coração tranquilo, né? É a vida da carne, mas o ciúme é a podridão dos ossos. Então, ela ficou com ciúme que ele se descobriu na frente de outras mulheres. Mas é claro que ele não ficou nu, ele só tirou a sua manta real. Tá? Ao mesmo tempo, ela disse que ele estava se comportando como um camponês qualquer, como um vadio qualquer. Por quê? Porque aquela manta que o rei usava representava as guerras, né? O poder do rei, a sua força, o seu poderio. Como lá, por exemplo, em Isaías, capítulo 6, perdão, que fala que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu manto enchia o templo. Esse manto é assim, enquanto o rei ganhou mais uma guerra, costura mais um pedaço. O rei ganhou, costura outro pedaço. Cada guerra que o rei vai ganhando, o manto cresce. E o manto de Davi arrastava no chão, porque ele tinha ganhado muita guerra, ele era poderoso. Então ele tira o seu poder, tá entendendo? Ele se humilha na presença do Senhor e começa a dançar e bailar na presença do Senhor. E na cabeça de Mical, ele tinha que manter sempre o seu poder, poderoso, forte, né? Venceu muitas batalhas e se comportar como tal. Mas o Davi até responde para ela, né? Ele está dizendo no verso 22, ó, ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Tá? Na presença do Senhor. No verso 21 ele responde, perante o Senhor que me escolheu antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Então ele sabia que estava se alegrando e se humilhando na presença do Senhor. E a Mical, por ciúme, por inveja e por principalmente falta de sabedoria, ela acaba estragando todo o relacionamento, tá? Porque o relacionamento dos dois nunca mais foi o mesmo depois desse dia. Tanto é que o texto ele é escrito depois que a história já aconteceu, tá? Então o texto está dizendo, identificando Mical como filha de Saul e não como esposa de Davi. Você já percebeu isso? Verso 20, voltando para sua casa, Mical, a filha de Saul, e não Mical, a esposa de Davi. Mas a Mical, a filha de Saul. Então, subentende-se que o casamento, muito provavelmente, não perdurou depois disso. Tá? E você vai ver no verso 23 do capítulo 6, 2 Samuel, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ou seja, ela ficou estéril, ficou infrutífera depois dessa imprudência. Tá? No momento histórico daquele marcante, a arca do Senhor voltando para Jerusalém, ela vai se preocupar com outras coisas ao invés de festejar, de ir lá e dançar junto com seu esposo e ali se alegrar na presença do Senhor. Então veja que por falta de sabedoria, ela estraga todo o relacionamento. E aqui fica uma lição muito importante, porque nós lemos em 1 Samuel 18, 20, que Mical amava Davi. E isso é verdade, a Bíblia não é mentirosa. Isso é verdade, ela amava Davi, ela protegeu a Davi, mas ela sentiu muito ciúme dele depois. Ou seja, o fato de você amar o seu esposo não quer dizer que o seu casamento vai ser um mar de rosas.
né? Não quer dizer que está tudo certo, tudo garantido. Você, além de amar o seu esposo, você precisa também ter sabedoria, ser uma mulher sábia, tá bom? Porque mesmo amando, você pode acabar, por falta de sabedoria, estragando toda a relação de vocês. Bom, amém? Bom, vou ficando por aqui. Esse foi o estudo de Mical, de apenas uma parte só, uma vez que a Bíblia não fala muito sobre ela, tá? Mas você querendo aprender muito mais da palavra de Deus, vem estudar com a gente no Clube de Pregadores. Acesse clubedepregadores.com.br e assim você vai aprender a manejar bem a palavra da verdade. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em nome de Jesus.